Em nosso estudo de hoje, a lição 85 do Livro da Esperança, Comunidade. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Capítulo 25, texto 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre que possas, lança um gesto de amor àqueles que se apagam no dia a dia, para que te não faltem segurança e conforto. Vértice não se empina sem base. Banqueteia-te selecionando iguarias, legião de pessoas se esfalfam nas tarefas do campo ou nas lides da indústria para que o pão não falhe. Resides no lar onde restauras as forças, dezenas de obreiros sofreram duras provas ao levantá-lo. Materializas o pensamento na página fulgurante que o teu nome chancela, multidões de operários atendem ao serviço para que o papel te obedeça. Ostentas o cetro da autoridade, milhares de companheiros suportam obscuras atividades para que o poder te brilhe nas mãos. O quanto puderes, como puderes e onde puderes, na pauta da consciência tranquila, cede algo dos bens que desfrutas em favor dos companheiros anônimos que te garantem os bens. Protege os braços que te alimentam, ajuda os que te sustentam a moradia, escreve em auxílio dos que te favorecem a inteligência, ampara os que te asseguram o bem-estar. Ninguém consegue ser ou ter isso ou aquilo sem que alguém lhe apoie os movimentos naquilo ou nisso. Trabalha a benefício dos outros, considerando o esforço que os outros realizam por ti. Não há rios sem fontes, como não existe frente sem retaguarda. Na Terra, o astrônomo que define a lua das estrelas é também constrangido a sustentar-se com os recursos do chão. A lição de Emmanuel hoje vem chamar a nossa responsabilidade para o convívio em comunidade. E, em primeiro lugar, aprendendo que essa comunidade que a gente está inserido agora no momento é aquela que está adequada ao perfil da nossa etapa evolutiva. Tá? Então é sempre bom a gente estar colocando isso em mente, porque uma vez a gente ouviu de um espírito, um dos mentores da Casa de Centro Espírita, Leon Denis, né? Leon Denis lá em Bento Ribeiro, que é Baltazar, ele falou uma coisa que, ao mesmo tempo que botou a gente para refletir, também trouxe um pouco de humor. Ele falou que foi permitido a ele, como espírito, ele ir a um mundo superior. E ele falou lá, quando eu cheguei lá, é mais fácil um chimpanzé entender o que a gente fala aqui nas nossas reuniões do que eu entender o que aqueles caras estavam falando por lá. Eu pedi, pelo amor de Deus, para voltar correndo para cá, para o meu meio, porque é aqui que eu pertenço, é aqui que está minha gente. Você consegue imaginar você, de repente, ser levado para um lugar por aí no universo em que todos os espíritos que estão lá encarnados já estão do nível da física quântica para frente, a gente ainda está aprendendo a fazer os primeiros cálculos de matemática aqui na Terra? Então o que acontece? Nós estamos inseridos ainda numa comunidade e com essa diversidade de coisas, a gente precisa do outro, a gente precisa um do outro o tempo todo. E o Emmanuel já começa, são 2 parágrafos que ele fala, sempre que possas, lança um gesto de amor àqueles que se apagam no dia a dia para que não te falte segurança e conforto. Me chamando a atenção para que a gente possa o tempo todo estar olhando também para o meio social que a gente vive, sempre que possa, lança um gesto de amor. Né? E depois ele fala do gesto de amor e depois ele vem falar também um outro termo que vai pegar o gesto de amor e parte material também, que ele fala, o quanto puderes, como puderes e onde puderes, na pauta da consciência tranquila, cede algo dos bens que desfrutas em favor dos companheiros anônimos, que te garantem os bens. A gente vive numa sociedade que ela é bastante interessante nesse ponto, né? Porque cada um produz uma determinada coisa, de maneira que uns precisam dos outros o tempo todo, né? Raramente você vai encontrar aquela pessoa que faz algo sozinho. Você vai contratar um pedreiro. O pedreiro vai chegar aqui e vai fazer uma lista de material. Se você não tiver essa lista de material, ele não vai conseguir realizar a obra. E quem vai produzir esse material? São outras pessoas. Então ele não vai chegar aqui para produzir o tijolo, para fazer o tijolo. Tem alguns casos até que faz, né? Mas ele vai pedir para a pessoa comprar o tijolo para ele fazer. A gente precisa uns dos outros o tempo todo e precisa aprender a conviver com os diferentes também,
porque a gente vai perceber o seguinte, que tem coisa que eu não consigo fazer e que tem que ter alguém para fazer. Quando eu falo, por exemplo, com alguns amigos, eu não teria perfil nenhum hoje para ser um policial, para ser alguma pessoa de repressão. Mas no mundo que a gente vive tem que ter companheiros com esse perfil. Então, eu não tenho, mas eu preciso de quem tenha, para poder garantir a ordem pública, para poder garantir um mínimo de paz para que a gente possa viver essa liberdade que a gente tem, né, que é o nosso maior bem depois da vida. A gente tem direito à vida em primeiro lugar, que é o maior bem de tudo, depois tem a liberdade. A gente sabe que vários períodos da história as pessoas não tiveram liberdade. Então a gente tem que aprender a conviver e respeitar as pessoas que são diferentes de cada um de nós. Então ele vem falando sempre que possível, o gesto de amor, assim, aprender a cumprimentar as pessoas, aprender o nome das pessoas. É tão bom quando alguém chega perto da gente, né? Quando alguém fala o nome da gente, está demonstrando que se preocupa com a gente. Eu conheço um pastor evangélico, muito querido, muito amigo, né? Ele fica 5 anos sem ver a pessoa. Quando encontra com a pessoa, chama a pessoa pelo nome, ainda vira para a pessoa, aquela dor nas costas que você sentia melhorou, não só guardou o nome, como guardou o problema que a pessoa também tem. É um exemplo que eu trago aqui para mim, né? A gente aprender a falar a pessoa pelo nome, chamar pelo nome, ter o tratamento de carinho, saber até o que a pessoa faz para se colocar no lugar daquela pessoa e ver como é que seria se fosse nós os protagonistas, né? O protagonista, se a gente estivesse no lugar dele, e ao mesmo tempo entender que a gente precisa muito de respeito para cada uma das profissões. Quando a gente fala de respeito, por exemplo, às vezes a gente chega num restaurante e, né, já é um luxo no mundo que a gente vive você ter condições de ir a um restaurante. A gente sabe que ainda tem uma porcentagem, infelizmente, muito grande da população que não tem condição de fazer isso. Aí quando você chega no restaurante, você às vezes é mal atendido por um garçom, porque o garçom, você não desconfia que ele está quase com o casamento dele indo embora, está tendo um filho problemático, ele está levando os problemas dele para ali e está te atendendo. Aí de repente ele te atende mal, você vai fazer uma queixa dele e de repente aquele garçom pode ser mandado embora e junto com ele o sonho, a esperança de repente estar ajudando a família. Então, às vezes é bom a gente aprender, né, a segurar um pouco, a não reclamar muito das coisas. Veio na cabeça aqui também uma vez que um motorista de ônibus soltou o pé do freio, o ônibus veio um pouco para trás e bateu no carro. Quando eu olhei, falei, meu amigo, se eu for reclamar dessa pessoa na empresa dele, ele pode ser mandado embora, é melhor deixar. Se fosse um dano maior, um dano realmente significativo, às vezes um amassado, uma coisa, não deixa para lá, né? Deixa. E eu não quero prejudicar ninguém, não quero ter essa coisa na cabeça de estar prejudicando ninguém. Isso também acaba sendo um gesto de amor. Mas, acima de tudo, a gente valorizar o meio que a gente vive. Vamos lembrar, gente, que a vida do eremita do deserto não é uma vida de aprendizado. O máximo que ele vai ter vai ser aprender a resistência, de repente, de estar sozinho. Mas a gente só evolui quando está em comunidade. É no choque desses comportamentos, é no choque dos pensamentos. É só dessa maneira. Por exemplo, a gente está até brincando aí essa semana, né, de que tem uma postagem que é brincadeira, não é verdade isso, mas que foi aberta uma clínica para recuperação de dependentes em eleição. Né, tanto uma parte como a outra, tanto a vencedora como a perdedora do pleito eleitoral, para aprender a se desvincular agora, né? Porque as pessoas entraram numa polarização tão grande de agressão, né? E que agora está sendo difícil da pessoa voltar ao normal, né? Enfim, vai ser um trabalho que cada um vai ter que fazer e depois se conscientizar. Que se deixou entrando nesse ponto foi porque permitiu, foi a gente que permite que a coisa chegue a esse ponto. Mas a gente tem que aprender que nós somos uma comunidade só, todos de filhos de Deus, todos que estão aqui agora vivendo um momento de expiações e prova com muita luta, mas quanto mais respeito, quanto mais solidariedade a gente tem com as dores dos outros, mais eles também ajudam a gente e as coisas começam a conspirar para que dê certo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.